esse nosso estado que está precisando. 12 horas e 19 minutos. Vamos voltar aos assuntos da área policial. A Polícia Civil aqui do Acre registrou a bebê desaparecida na plataforma Amber Alert. A criança é filha da mulher que foi linchada e morta em via pública no bairro Cidade do Povo. Esse caso que a gente vem acompanhando aqui no Gazeta Alerta e que chocou toda a população do nosso estado. Quem traz as informações atualizadas é o Luan Rodrigo. Luan, é com você. E a gente segue falando sobre esse caso que continua ganhando bastante repercussão. Esse fato que se principiou na última segunda-feira lá na Cidade do Povo, onde a Yara Paulino da Silva ela foi assassinada, uma agressão física que resultou na morte dela. Como você já bem sabe dessa história, tudo teria partido porque informações começaram a rodar ali na região da Cidade do Povo em que provavelmente, possivelmente, a Yara teria matado a própria filha e os ossos teriam sido encontrados. Depois, né, essa ossada foi constatado que era de um animal, mas ela já estava morta. Desde então, desde segunda-feira, esse caso continua aí chamando a atenção, principalmente porque a criança está desaparecida. A criança tem 3 meses e não estava registrada. Agora, por meio de um sistema, ela foi de fato registrada e, como você está vendo nessa imagem, é a Cristina Maria. Eu estou ao lado do delegado Leonardo Ribeiro, ele que está tomando as rédeas desta investigação. Delegado, a gente está falando de um caso bastante complexo, que acima de tudo chama muita atenção da população como se deu esses fatos. Quando a gente fala a respeito desse registro realizado, qual é a importância desse registro eletrônico na investigação desse caso? Então, esse registro, Luan, ele é um convênio, né, de âmbito nacional do Ministério da Justiça, pela qual, a partir do momento que ele coloca esse alerta do desaparecimento de alguma pessoa, ele começa a divulgar a foto da pessoa num âmbito regional, próximo à localidade onde a pessoa teria sido desaparecida. Então, é um sistema importante que vai ajudar a divulgar, né, a criança, e caso alguém tenha visto essa criança ou tenha alguma informação, possa entrar em contato com a Polícia Civil e anonimamente ou pelo 181 ou pelo WhatsApp até da nossa delegacia e passar alguma informação. Delegado, quando a gente fala a respeito dos caminhos de investigação que vocês têm, são muitas informações, lógico, mas ainda é um mistério de fato para a Polícia Civil dizer o que poderia ter acontecido com essa criança, ou vocês já têm um encaminhamento desse fato? Não, ainda não podemos afirmar o que aconteceu. Até porque o pai, né, não soube nem precisar a última vez que tinha visto a criança, quando ele teve a informação que ela estaria desaparecida. E a mãe, como ela foi morta, seria a pessoa que estaria com a criança. Então, não temos uma data certa de quando ela sumiu, então não dá para precisar. É mesmo se ela está desaparecida, se ela realmente poderia ter sido morta. Então, isso só com as investigações que vamos poder concluir o que ocorreu realmente com a criança. Ou seja, a gente está falando de um caso que só tem suspeitos e suspeitas, situações suspeitas nesse momento. Sim, por enquanto não tem nada de concreto. Até por essa falta de informação, né? Uma criança que não chegou nem a ser registrada. Essa criança, a gente conseguiu os documentos dela no hospital, foi obtendo informação que ela teria nascido em novembro. E até agora, em março, os pais não teriam nem registrado a criança. Delegado, a respeito desse fato, a gente sabe, vocês ouviram o pai da criança e recentemente, há cerca de 3 semanas, foi o que ele informou que teria saído de casa, acabado o relacionamento. Foi questionado o porquê de não haver esse registro? Questionamos. Ele, na verdade, ele não sabe nem ao certo quanto tempo que ele teria saído da casa. Até assim, para a gente saber quando foi a última vez que ele tinha visto a sua filha. Agora, em relação ao registro de nascimento da criança, ele alega que teria ido no cartório, só que devido às condições dos documentos dele e da vítima, da mãe da criança, o cartório teria se negado a registrar.
Ele alega que sua identidade estava ilegível, por isso não teria feito o registro. E ele falou que se isso estava sendo planejado ser feito ou não? Não, isso ele não afirmou. E em relação também ao desaparecimento da criança, ele não explicou por que essa criança, esse desaparecimento não tinha sido registrado, né? Porque em tese já teria 2 semanas que essa criança sumiu. Pode-se dizer que o pai é um suspeito? Não, por enquanto a gente não tem elementos para afirmar se ele seria suspeito ou não. As informações é que ele não estaria com a criança, né? Que é o que a gente tem até agora. Delegado, muito obrigado pelas informações. Portanto, é um caso muito complexo. A cada dia isso vai caminhando. Claro, existem muitas informações. Lógico que o delegado não pode falar aqui até para não atrapalhar o andamento das investigações, mas ainda assim é uma situação carregada de mistérios, um fato que chamou a atenção tanto pela crueldade da morte lá na Cidade do Povo, essa agressão física, depois o fato dessa ossada encontrada sendo de um animal, mas agora estamos falando de uma morte e uma criança desaparecida. Claro, vamos continuar acompanhando esse caso e trazendo os detalhes para você. As imagens são de Madison Oliveira, Luan Rodrigo, para o Gazeta Alerta.